Tá começando mais uma live da Passagem. Vamos esperar a galera entrar. Dessa vez o convidado é o Flávio Rocha, que é um super artista, pesquisador aqui brasileiro. O Flávio é historiador. A gente se conheceu tem um tempo e quando a gente estava escolhendo as pessoas para participarem dessas lives que a Passagem tem feito, o Flávio foi com certeza um dos favoritos e eu fico muito contente de ser a pessoa a mediar essa conversa. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, faço parte da equipe da Passagem e agora que eu vi que o Flávio entrou, acho que a gente já pode começar nosso bate-papo. Alô? Alô? Como é que faz para ouvir? Alô? Eu não tô ouvindo. Oi? Eu não tô ouvindo. Não. Como é que faz? Acho que é o dela, cara. Será? Sim, ó, o microfone dela tá baixando. Ela tirou até o fone? Tá. Tô... Beleza, Daniel. Eu tô vendo aqui o que você está falando. Agora eu escutei. Acho que tínhamos um Bluetooth ligado, agora você me ouve? Sim. Será que todo mundo me ouve? Vamos ver o que a galera vai falar no chat. Obrigado, filho. Ah, boa. O Dani disse que agora todo mundo me ouve. Flávio, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você. Bom, eu sou Flávio Rocha, né? Natural de Curitiba. Sou historiador de formação, pai de 2 meninas e trabalho com audiovisual há pelo menos uns 20 anos já. E pesquiso Super 8 há pelo menos 20 anos. Já tem uma Menino, caminhada nisso aí. sim, feliz Dia dos Pais. Ah, muito obrigado. Aí. Eu queria que você contasse um pouco como você chegou até o Super 8 e quando você decidiu que você ia pesquisar sobre isso. Então, bom, primeiro, antes disso, eu queria agradecer, né, o convite, né? Falar Obrigada, eu. que eu sempre ouvi falar do Passagem, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas a galera sempre falou muito, assim. A Joyce, o Rodrigo, né? Sempre falaram, o Felipe, do Passagem, que era uma coisa muito legal, né? E, Contente. e tenho mais ou menos acompanhado. Eu vi algumas lives depois, algumas eu vi ao vivo, e eu tô achando bem bacana esse espaço que vocês criaram, assim, para discutir. Que legal. Voltando a essa história, né? Do como, por onde, de que forma o Super 8, né? Eu fazia história na Universidade Federal, aqui do Paraná, em Curitiba, e eu pensando assim, com todas as questões de negritude e tal, pensando em fazer o meu trabalho final do curso sobre Irmandades Negras. E fui atrás e pesquisei bastante, não achei muitos documentos e tal a respeito. E daí eu fiquei um tempo assim, né, pensando e tal. Daí um dia eu encontrei um realizador da década de 70, o Palito, no meio do Largo da Ordem. E ele me surgiu assim, ele trabalhava na Feira do Poeta ali, que é um espaço da Fundação Cultural de Curitiba. E ele veio com um monte de revista do Rio, de São Paulo, as revistas Cineolho, né? Que eram do Rio, da PUC do Rio, e depois foram para a USP, o professor Rubens Machado levou para lá e tal, eles começaram a produzir lá.
E numa dessas revistas, ele me descolou umas 5 edições, tinha um texto sobre Super 8. Eu falei, o que é esse tal de Super 8? Né? E fui atrás, e daí descobri que em Curitiba teve um festival muito importante, que, quer dizer, tiveram mais de um festival, mais festivais, né? Mas teve um super importante que era o festival da antiga Escola Técnica, que depois se tornou Cefet e é atualmente Universidade Tecnológica Federal. E daí eu falei, nossa, que isso, né? Inclusive, um dos meus professores da UFPR, ele tinha participado e tal do movimento, e eu fui atrás do pessoal do Cinema Super 8 em Curitiba e comecei a conversar com eles e comecei a achar documento e escrevi meu trabalho final sobre os festivais de Super 8 do Paraná, que foram alguns, né? O primeiro, inclusive, foi o Silvio Bach que fez em 74 e o outro foi em 75. Em 75 começou o festival do Cefet. E daí já fazia ligação com São Paulo, porque um dos principais figuras que organizava os festivais, que participava, era o Abram Berman, que está diretamente relacionado à minha pesquisa do mestrado, a minha dissertação, que é sobre o GRIF, o Grupo dos Realizadores Independentes de Filmes Experimentais. Opa! E daí eu, assim, defendi, quer dizer, terminei o curso em 2001 e daí, desde então, eu tentei fazer mestrado, né? Contando um pouco dessas peripécias acadêmicas, né? E daí eu terminei o curso, fiquei um tempo sem meio saber o que fazer e em 2003 eu tentei pela primeira vez o mestrado na USP e não passei. E daí eu casei, e daí eu comecei a trabalhar, sabe? E daí eu fiz uma tentativa de mestrado numa universidade particular em Curitiba e não deu boa, sabe? Aham. E daí eu, resumindo, eu consegui defender o mestrado em 2015. Então nunca desista. Nossa, destruiu o negócio aqui. Nunca desista dos sonhos, né? Porque Menino, muitos anos. justamente gente, eu sei que tem talvez algumas pessoas mais jovens assim ouvindo. O processo é lento, né? É isso. A gente vai para frente de todo jeito. Sim, eu vi daquele material que você me mandou que em um deles você diz que entre o 35, o 16 e o Super 8, você acredita que o Super 8 é o que vai se manter. E aí eu queria que você explicasse agora por que que você acredita nisso. Na verdade, assim, é uma hipótese, né? Eu estou falando isso como Uhum, pessoa, não como pesquisador. Não posso afirmar nada, não prevejo futuro, né? uhum, Mas pensando no cinema digital hoje em dia e em quão caro é produzir cinema, película, né? Em película, pensando que é nitrato de prata e prata é caro, né? sim, Talvez, talvez, né? Seja o único formato que persista ou que seja mais produzido. Mas é uma hipótese, né? É não, uma questão. Porque se a gente for pensar, né, em relação a poxa, o boom do Super 8 ele foi durante a década de 70, né? uhum, Ele começou a ser produzido, ele foi lançado em 65 e o boom foi em 70 e no início dos 80 já surgiu o vídeo como um meio de produção audiovisual doméstico amador e o uhum, Super 8 deu aquela decaída. E recentemente, há uns 4 anos atrás, se lançaram 2 câmeras. Depois de 30 anos, se lançou novas câmeras em Super 8. Isso é uma questão a se pensar seriamente, né? A Logmar, né?
E depois a Kodak lançaram 2 câmeras já em formato widescreen, com a possibilidade de você gravar a imagem captada em digital para você ter uma referência daquilo que você fez. Então, e a produção vem aumentando, né? A gente pode pensar, olha, o principal festival que aconteceu no Brasil durante a década de 70 foi o Festival do Grife, os Super Festivais Nacionais do filme Super 8, que foi de 73 a 83. E atualmente o festival mais longo que a gente tem dessa retomada, dessa terceira retomada, eu diria, o Curta 8 está na sua 16ª edição. Sabe? Esperou isso. Só que as proporções são diferentes, né? Os festivais na década de 70 reuniam 800, 900 pessoas por dia de E sessões. agora são bem menores, né? São bem menores. Justamente. Reúnem 100, 150 pessoas por noite. Uma outra forma de fazer, de pensar, mas a coisa está acontecendo, né? Nunca acabou. Nunca acabou. Eu vi também que você disse que rolou uma propaganda, primeira, se eu não me engano, propaganda de TV colorida, foi feita em Super 8. Justamente. Me corrija se eu estiver errada, e que a galera ficou meio pistola, porque Super 8 era um formato que não era tão prestigiado por ser uma coisa mais de filme caseiro e de se ter em casa para fazer um vídeo do batizado do filho. E eu acho que o cinema tende a ser um pouco saudosista, e agora a gente tem esse lance de não deixar o Super 8 morrer. E aí foi comentado pelo Daniel aqui, nos comentários da live, que tem muita gente usando a estética Super 8, e também tem o lance do Super 8 ser caro, que foi a galera do Festival de Campinas que comentou da finalização em película e da projeção ser cara. Você acha que além desse lance do dinheiro, o que impede o Super 8 de continuar, além da falta de produção no geral, mas assim, antes de conhecer o Rodrigo, por exemplo, eu não tinha ouvido falar de Super 8. Já tinha ouvido falar de 35 e de 16, mas de Super 8 ainda não. Então, bom, barato não é, né? Como eu falei, barato não é. Que nem eu fiz uns... Na verdade, assim, eu sou pesquisador, né? Não sou um grande produtor. Eu tinha feito uns filmes há, sei lá, uns 12 anos atrás, que eu consegui uns cartuchos e tal, e filmei e deixei guardado um tempão, assim. Daí, o ano passado, eu levei pro Rodrigo, né? Fui no Super Off, levei pro Rodrigo, acho que os 3 cartuchos, ou 2, não lembro, e comprei mais um cartucho. Eu sei que eu comecei o ano assim, né? Perguntei, e aí, os cartuchos e tal. Ah, então, cara, você pegou aquele cartucho? Ah, então você me deve 700. Já no início do ano, eu falei, nossa, comecei o ano assim já. Mas super valeu a pena, né? Daí a gente é parceiro, né? E daí eu parcelei, né? Aquela coisa. Tô bem bolado. Sim. Mas eu pensei, nossa, comecei o ano assim já, no déficit. Mas vale a pena. Depois que você é mordido pelo bichinho do Super 8, Bichinho do Super 8. você não consegue parar. Eu tô bolando outras coisas, quero fazer outras coisas. Mas é isso, assim. Eu acho que se você começou a produzir, como a gente vê, né? Sei lá, a gente já se encontrou em quantos festivais, né? Já uns 3, 2, né? 3. 2, 3. Então, e as pessoas não largam. Não é uma coisa assim super, super, né? De muitas pessoas, mas as pessoas... A gente tem uma rede, né? Uma rede de pessoas interessadas que discutem cinema amador, que discutem formatos pequenos, que querem saber, da história. Uma coisa que eu acho muito importante, as pessoas começam a fazer o Super 8, principalmente o pessoal que faz as oficinas, né? Tá rolando a oficina do Curta 8 e do Super Off, agora já foram selecionadas as pessoas, né? Se não me engano. O Super Off já encerrou, mas eu acho que a de 16 está aberta, mas a do Super Off já está aberta de intervenção à película, se eu não me engano. Uhum.
do 666, né? O 666. É. E eu acho que é importante as pessoas que começam a produzir ter noção do que foi a história do Super 8 antes, para ter noção das possibilidades técnicas, né, e estéticas que o Super 8 apresenta. Porque às vezes o Super 8 é muito grande assim e é muito artesanal. Essa que às vezes as pessoas não entendem. Ah, eu vou fazer cinema em Super 8, vou fazer Super 8 não é 16, não é 35, é outra coisa. Você é artesanal, você pega o filme na mão, você olha assim, né? Você tem a coladeirinha, você corta e você pode fazer intervenção. Você tem que pensar de que forma, já que a gente tem essa limitação de não poder fazer muitas trucagens diretamente na película, né? Você tem que pensar o filme antes de realizar, você tem que pensar em como você vai fazer o letreiro, para que fique uma coisa importante. Eu já vi vários filmes de oficina que o pessoal escreve numa folha de papel os créditos e daí não aparece, né? Você tem que fazer uma letrinha gordinha, você tem que... E os festivais, antigamente, os da década de 70, alguns tinham até uma categoria específica de premiação para os créditos, para apresentação. Porque era uma coisa importante você pensar nisso. Claro que antes tinha mais abundância de filme, era mais barato, entre aspas, né? As pessoas tinham mais acesso. E os filmes, às vezes, tinham 20, 30 minutos. Tem até alguns longas feitos em Super 8, né? E você podia experimentar mais, né? Hoje em dia, você faz uma oficina e tem um cartucho de 3 minutos, em média, né? Para fazer. Mas é legal que você tem que pensar muito bem antes. E ter essas referências de filmes que já foram feitos é muito importante. Eu acho muito importante para quem está interessado em fazer Super 8, sabe? Em relação à estética. Perguntaram se existe o link disponível dessa primeira propaganda em Super 8 na internet. Se tem o link em algum lugar. A gente nem falou muito dela, né? Era de uma televisão Philips. É a primeira televisão a cores lançada no país. E eu nunca vi essa propaganda. Eu só li a respeito e se alguém souber, eu sou bem interessado, tá? Porque... Boa, acho que foi o Lucas Vega que perguntou da existência de um link dessa propaganda. Eu nunca achei. Mas ela chegou a ser veiculada na televisão. Eu entrevistei a Malu Alencar, que é fundadora do Grife, junto com o Abrão Berman, e ela contou várias histórias. Eles trabalhavam profissionalmente com o Super 8, sabe? Eles trabalhavam, eles faziam a transferência de programas, por exemplo, do Globo Repórter, né? Para Super 8, para ficar passando em umas maletas que se chamava Fairchild, que tinha um cassete que você colocava o rolo dentro, para ficar passando nos saguões dos prédios da Globo, por exemplo. Nossa! E eles produziam bastante coisa para publicidade, assim, vai fazer um teste com um ator de câmera, fazia em Super 8. E várias outras coisas, assim. Estão te pressionando a dizer se tua dissertação vira livro e como a gente faz para achar ela na internet. Então, tem 2 links que você pode achar a minha dissertação, que é um do academia.edu, é só colocar Flávio Rogério Rocha, Super 8. Na verdade, você vai encontrar vários textos que eu produzi. Modéstia à parte, eu não sou um grande pesquisador, nem nada, mas o assunto que eu pesquiso é bem específico e o material que eu produzi até hoje serve de referência. Tipo, não é querer me gabar, né? Aquela coisa assim, mas... Pode se gabar, a gente deixa. Beleza, mas assim, eu não... As coisas que eu fiz, assim, eu acho bem importantes. A minha dissertação eu acho bem importante como referência em relação à história do Super 8.
Mas não é a única, né? Tem algumas pesquisas importantes relacionadas. Tem a Isabel, lá de Salvador, que fala das jornadas de Salvador. Tem a dissertação sobre o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tem... deixa eu lembrar de onde mais. Tem alguns. Você vai encontrar na bibliografia da minha dissertação, tá? É isso, por favor, faça um livro. Acho que todo mundo quer livro aí, vai rolar um Eu quero best-seller. também, ó. Se alguém conheceu como é que é o nome? Ai, me fugiu o nome do Wasserman, o cara da... eu esqueci a editora. Que lançava os livros relacionados ao Super 8, que o Abraham Berman traduzia do francês, sabe? Raul Wasserman, que é da... eu esqueci o nome da editora. Que é uma editora importante, assim, e eu sempre tentei entrar em contato com ele. Olha aqui, cara, porque foi o primeiro livro importante da Me dá editora. uma atenção. Eu queria, cara, quero lançar pela sua editora meu livro. Me dá um tantinho de livro aí, eu queria que fosse. Uhum. Eu vou lembrar até o final da live. Eu quero muito, o pessoal me incentiva, a Joyce me incentiva bastante. A gente se incentiva, né? A gente foi colega do mestrado, e eu fiz lá na UFSCar, né? Em São Carlos. E ela é de São Carlos. Nossa, a gente se conheceu, ela super me recebeu bem. E é uma pessoa que eu quero muito bem na minha vida. Uma grande amiga. Aí, a Joyce, incrível mesmo. Você também. E sinta-se incentivado pela passagem também aí, não só pelas pessoas que você Valeu. citou. Eu acho que você podia explicar, você comentou que a sua pesquisa, você considera que ela seja importante. Eu queria que você destrinchasse um pouco dela para a gente, explicasse aí do que ela trata numa miudez. Então é o seguinte, eu falo sobre o GRIF, né? Que na verdade não era um grupo, era uma empresa. É uma história muito legal, a história do Abraham Berman e da Malu Alencar. O Abraham Berman, ele era um aficionado por cinema desde muito jovem. Infelizmente, ele nos deixou em 91. Mas é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido. E era um produtor cultural, ele arregimentava as pessoas, ele movimentou uma agenda cultural em São Paulo durante a década de 70 muito importante, com atores culturais muito fortes e instituições. Ele começou a fazer 8mm no final da década de 60 e ele ganhou um festival, se não me engano, do Foto Cine Clube Bandeirante, com um filme chamado A Barreira, com participação da Regina Duarte, né? Mas, beleza, continuando, ele ganhou um prêmio e ele foi estudar na França, no IDEC, né? Eu não sei falar francês, Instituto de Alto... É isso aí. Que é uma tradição, vários brasileiros foram estudar lá e tal, o pessoal do cinema novo, ele passou, sei lá, um ano, 2 anos, e foi bem em 68 isso, então ele estava no auge dos protestos, mais de 68, em Paris, e ele trabalhou, eu gostaria de conseguir um dia, quem sabe, ir para lá, fazer essa pesquisa, porque ele trabalhou bastante lá como assistente em televisão, em publicidade, ele fazia figuração, sabe? Ele também estudou no Instituto do Homem com o... me fugiu o nome, depois eu lembro. Tá, o cara do documentário. Às vezes falha a cabeça, né? Às vezes pode, tudo bem. Isso. Daí ele voltou pro Brasil, e começou a trabalhar com cinema, assim, voltou a trabalhar com cinema, publicidade. Só que ele não se interessava por o que estava acontecendo na época, assim, não satisfazia, ele não era do cinema marginal, não queria saber, ele queria fazer cinema de alguma forma. E trabalhando
publicidade, ele conheceu a Malu Alencar. Eles iam fazer uma campanha para um arroz. Assim, uma propaganda com arroz. E daí eles conversando. Eles já tinham nessa época, um cineclube, chamava Cineclube Paiol, que era um teatro Paiol, de figuras importantes na época. E daí já fazia meio que um festivalzinho pequeno e conheceu o Super 8 nisso. E daí, nessa conversa com a Malu Alencar, eles decidiram que iam fazer uma escola, iam fazer uma empresa, e fizeram, em 72, que é o GRIF. E eles começaram com formação de pessoas em cinema Super 8. E nessa época eram poucos os cursos de comunicação de cinema, sabe? E não se tinha essa parte prática. Não tinha câmera, não tinha muita coisa assim. E eles foram muito importantes para formar toda uma geração de pessoas ligadas ao audiovisual na década de 70. Muita gente passou pela escola do Grife. E o primeiro filme da Marisa Hort foi feito em Super 8. Tem no YouTube, se vocês procurarem, de um circo e tal. Isso já no final da década de 70, sabe? Muita gente passou pelo Grife nessa questão de formação. Tinha escola, eram várias ações que o Grife tinha. Tinha escola, tinha uma galeria de arte, que tinha fotografia, que tinha outras coisas. Tinha os festivais e a produção comercial. A publicidade, fizeram filme para a GM, 50 anos da GM no Brasil, sabe? Fizeram várias coisas assim. E tinha essas ações que são no meu primeiro capítulo da dissertação, não perdi o foco, não perdi, tá? E eu falo sobre isso, né, nesse primeiro capítulo, faço uma introdução, falo como essa parte, assim, de como eles se conheceram e tal. E depois, o restante dos capítulos é sobre, ano a ano, os festivais, que começam em 73, e essas ligações, tanto nacionais quanto internacionais, com atores relacionados ao cinema, cultura e ao Super 8 especificamente. O Abrão Berman teve um papel primordial na articulação dos cineastas superiotistas pelo país. Não só ele, não estou falando que ele é o cara, mas ele era conhecido como o Papa do Super 8 no Brasil, sabe? E ele fazia conexões com pessoas no mundo inteiro, viajava o mundo. E, além disso, ele tinha um programa de televisão da TV Cultura, que foi de 75 a 81, semanal, todo sábado. E era um grande canal de comunicação entre os superoitistas, sabe? É bem interessante, já pesquisei isso. Quem sabe para frente aí a gente toca essa história para frente. E daí eu mapeio, né, o desenrolar dos festivais do primeiro ao último, até o final do GRIF, que é em 84, quando a empresa encerra suas atividades. E é muito legal, porque, assim, modéstia à parte, Sem modéstia. eu escrevi... A história já era assim, né? Mas tem um arco dramático dentro da minha dissertação que conta essas peripécias de idas e vindas e polêmicas e filmes e ações governamentais que às vezes favoreciam, às vezes colocavam empecilhos em relação ao Super 8. Tem casos muito engraçados. Em 77, no quinto festival, o Jairo Ferreira, né, o cara do cinema marginal, do cinema invenção, né, ele participou do júri. E ele já produzia em Super 8 nessa época. E daí, como tinha essa questão da televisão, eles queriam passar os filmes. O grande lance do Grife sempre foi transformar o Super 8 em algo viável comercialmente. Foi
colocar os filmes em 24 quadros por segundo. E os filmes podem ser feitos em 18, né, segundos. Uhum. E daí eles colocaram como critério de seleção que os filmes fossem feitos em 24. E a galera fazia em 18, porque daí o filme rende mais, né? E Sim. daí ele já tinha uma coluna na Folha nessa época, e ele solta um texto criticando isso. E ele estava participando do festival, ele era do júri. E daí teve uma réplica do, do Thomas Farkas, né? Que era o dono das lojas Fotótica, o cara da caravana Farkas e tal, rebatendo o Jairo Ferreira, dizendo que não era bem assim e tal. E daí teve a tréplica ainda. Então gerou uma super polêmica em relação a isso. Lembrando, as lojas Fotótica, de posse do Thomas Farkas, que incentivavam muito a produção audiovisual, de fotografia e tal, na época, patrocinaram do início ao final os festivais. Porque eles tinham um super interesse comercial nisso, né? Porque eles vendiam projetores, vendiam filmes, vendiam câmeras. E, e daí, na virada da década de 80, o festival vai até 83, já estava surgindo o Vídeo Brasil, né? E eles patrocinaram o Vídeo Brasil depois. E o Abraham Berman nunca quis fazer vídeo, porque o vídeo era muito feio. E no início do vídeo a gente sabe que era uma outra qualidade. Não Sim. desmerecendo, né? De forma alguma, porque muita coisa surgiu nesse início da década de 80, na virada ali. Muito legal. Que é muito importante, inclusive. Mas ele não queria, ele não quis se render. Podia ter feito essa migração. Até no final do Grife já se dava aula de vídeo, de Uhum. produção de vídeo. Inclusive, a maior parte dos alunos eram de vídeo em relação ao Super 8, sabe? Então já Sim. estava mudando. Deixa eu ver. O que mais que era para falar da dissertação, né? Para não me perder, porque é muita coisa para falar. Então, eu historio ano a ano, festival a festival, o que, que acontece, quem são os atores, quem são as instituições, MEC, no IFAM, não, a FUNAT, várias instituições participaram, assim. E o Abram Berman, nesse interesse de transformar o Super 8 em algo comercial, né, que gerasse Uhum. aos realizadores, ele foi atrás de criar políticas públicas, foi atrás do Instituto Nacional de Cinema, né, depois a Embrafilme, e mudanças e tal. E é uma história bem bacana, assim, bem divertida, para falar bem a Eu, verdade. eu lembro que, acho que foi em Campinas, posso estar errada, que você comentou sobre estar atrás de filmes Super 8 de pessoas negras. Sim, começou. E é para mais uma dessas suas aventuras nessa pesquisa doida que é a sua vida. Como é que Então, funciona? nesse lance de reconhecimento e tal, da produção de imagem e de como é importante a representatividade, né? A gente sempre tenta puxar para esse lado, mas eu, falando como pessoa, não como pesquisador, penso que a gente teve acesso à produção de imagens com a câmera log, sabe? Na década de 80, familiar. O professor, o Noel Carvalho, que estuda cinema negro, participou da minha banca, ele falou que na época dele eles produziam. Então eu perguntei, e aí, cara, você... E os filmes estão aonde? Ah, se perderam, sabe? Produziam Uhum. filmes na periferia de São Paulo e tal. E não tem muita coisa. Inclusive, nessas minhas aventuras, né, de produção e tal, desses filmes que eu fiz há mais de 12 anos atrás, 13 anos, não, uns 10 anos, vai, uma década por aí. Eu fiz filme da minha família, sabe? Uhum. E agora nos festivais, esse filme vai passar. Eu intitulei ele como Filme de Família Preta, que era um filme que eu ia fazer. Teve uma oficina agora no início do ano aqui em Curitiba, do Super Lab Solar, da Lígia e do Chico. E daí eu procurei várias famílias negras, eu queria fazer e tal.
esse filme, o filme de Família Preta, que é um filme de família, né? Nesse Uhum. sentido de ser retratando a família e procurei vários casais e não consegui. E falei, cara, mas eu tô com meu filme pronto, tá aqui, sabe? Uhum. E nos festivais que serão online, esse ano vocês verão, no dia do cinema caseiro, tá? Porque eu participo Ah, de alguma forma sempre da organização dos festivais, então não posso participar. Bem gostaria, viu? Até não perguntei pro cara, concordo, ei, não posso? concordo. Posso colocar? Eu falei, não, então tá bom, né? Vamos ver no Home Movie Day, mas ficou bem bonitinho o filme. Daí vem minhas filhas crescendo e tal, é bem legal. Boa. A Lígia, que você citou, acredito que seja ela que está mandando coraçõezinhos mil aí no chat. E eu queria que você falasse dos seus projetos fora a dissertação, que já é muita coisa, e que você. Ah, a Joyce fez uma pergunta antes disso sobre a documentação. Onde você consegue toda essa documentação, esses arquivos? E depois que você responder a pergunta da Joyce, eu quero que você fale sobre os seus novos projetos e que você sugira alguns nomes aí de superoitistas, porque o meu conhecimento, por exemplo, se limita ao Geneton e ao Edgar Navarro, e não muito além disso. Tá, aí, a primeira parte é qual mesmo? Desculpa. Documentação, a Joyce quer saber como você Ah, faz para sim. conseguir essa parte de arquivo. Então, como eu falei, né, eu pesquiso desde 99, 2000, o Super 8. Então, eu tenho um acervo de revistas e xerox e nas instituições de pesquisa, né? Já pesquisei no Lazar Segal, no MIS de São Paulo, no MIS de Curitiba, na Cinemateca de Cinemateca também? Curitiba, na Cinemateca Brasileira, né? Que foi tomada, né? Que tomaram posse, né? Não vou dizer que é ocupação, invadiram o bagulho, né? É isso aí. E muita documentação. Recentemente, né, eu participei disso aqui, por conta do dicionário de Cinema Super 8, né, produzido pelo o Antônio Leão. Temos aqui, ó, o Rodriguinho ali. Tem um texto Rodrigo. meu, que é sobre o grife, né, e recentemente o Antônio Leão me mandou a documentação que ele pesquisou, né? Eu fiquei super lisonjeado com isso, por receber essa documentação, por conta do dele reconhecer o meu papel como pesquisador também, assim, é um material que eu não tive tempo ainda de olhar e tal, mas a gente, durante essa pesquisa que ele estava fazendo sobre o dicionário, eu dei bastante documentação para ele do que eu tinha já pesquisado e tal, dos catálogos do Grife, e também hemeroteca, tem um monte de coisa, jornal, revista, filme cultura, gente. Poxa, vamos atrás da filme cultura, vamos ler a filme cultura porque é muito legal. Revista de cinema da época, tem tudo listado na. Eu tenho. Vou mostrar rapidinho aqui, já que perguntaram dos documentos, né? Que ó, essa aqui é a minha dissertação. E no final dela tem uma parte de anexos com várias coisas, assim, ó, catálogo de festival, tem muita coisa aqui. Tipo, documento original aqui, ó, enviado para Kodak, sabe? Do Abram Berman. Então, é uma O pesquisinha. Rodriguinho tá pedindo para você mostrar as suas coisas tudo. Ah, eu tô na casa da mãe das minhas filhas hoje, por conta do Dia dos Pais e tal. Ela mora no litoral, eu vim buscar minhas filhas e não consegui trazer muita coisa, mas eu tenho alguns projetos, eu mostro um pouquinho mais para frente das coisas que eu fiz. Eu queria estar em casa porque, pô, tem um monte de projetor, um monte de filme, coisa de pesquisador maluco, né? A gente vai acumulando, acumulando. Eu sempre falo com o Lucas, né? O Lucas Vega, que é o nosso super projecionista, um dos primeiros caras. Eu até enviei, por conta dessa história da live, enviei para ele uma foto que a gente fez lá em 2007, no segundo, sei lá, era a segunda vez que eu tava
participando do Curta 8. Tem o Leandro Chip, né? O Boss Chip, Uhum. o chefe do navio, saudoso, que infelizmente nos deixou muito cedo. A gente lá, tipo, era um festivalzinho assim, tipo, tinha 20 pessoas na sala da Biblioteca Pública do Paraná. E Nossa. é uma foto que tá ele, o Rafael Urban, eu e o Chip, e mais uma menina que eu não conheço, assim, não lembro, faz muito tempo, né? Mais de 10 anos. E tá lá o Lucas com o prêmio que ele ganhou e tal. É uma historinha bem bacana. E desde então eu venho acompanhando, né? Os festivais e tal. E qual que era a segunda parte mesmo? Eu Ah, perdi. o Lucas acabou de perguntar se tem como pôr foto por aqui. Eu não consigo pôr a foto, mas acho que a deixa para você mostrar a foto depois. Ah, eu pensei nisso também, mas pelo celular acho que fica bem difícil. É meio complexo, mas É, depois qualquer coisa a gente publica essa foto aí. tranquilo. E a segunda parte da pergunta era quais são as suas pesquisas e seus projetos daqui para frente e os nomes dos super-heróis que você tem para sugerir para a Ah, galera. verdade. Nossa, tem muita coisa, gente. Tem muito filme bacana. Do início do Super 8, gente, vão atrás do Ivan Cardoso. O Ivan Cardoso é uma figura polêmica, às vezes não é tão legal, mas os filmes dele são muito bons, sabe? Esses filmes do início ali, o Nosferatu no Brasil, sabe? Os Uhum, Cotidianos Kodak, esse cinema de terror é muito legal. Os filmes que o Torquato Neto participa, né? uhum. Deixa eu ver o que mais. Pô, em ficção científica, muito louco, que é de Campinas. O primeiro festival de Super 8 no Brasil foi em Campinas, em 72, o Festival do Grifo em 73, né? E foi o Perina que fez, que organizou isso aí, junto à Unicamp e tal. E deixa eu ver quem mais. O Fernando Severo tem uns filmes muito bons de Curitiba. Peter Lorenzo. Muita coisa hoje em dia você encontra na internet. Uma coisa que quando eu comecei a pesquisar não tinha. Na verdade, assim, o grande acervo de filmes que eu vi pela primeira vez em Super 8 foi o Marginalha 70, né? Organizado pelo Rubens Machado. Uhum. Foi, assim, me abriu a cabeça. Na verdade, antes disso, eu tinha visto os filmes do Antônio Dias, artista plástico e tal, né? E o Illustration of Art teve uma exposição em Curitiba. Eu falei, cara, esse troço é muito massa. Eu quero. Já estava nessa onda de Super 8, já tinha. E é muito legal isso. Deixa eu ver. Quem mais? O Jairo Ferreira. O Jairo Ferreira tem vários filmes bacanas, assim. Deixa eu ver quem mais. Louis Chilson. Ele também tem uns filmes muito bacanas. Ai, gente, tem que olhar na dissertação. Eu não consigo lembrar todo mundo. Estou O emocionado. Não dá. Rodriguinho acabou Não de dá pra lembrar. citar o Ciro Matoso. Ah, sim, o Ciro Matoso, nossa, é um cineasta de Paranaguá, né? Felizmente nos deixou também, acho que uns 3, 4 anos atrás. Tem um documentário sobre ele, que vocês podem assistir no YouTube, feito pelo Bruno, de Curitiba também. O Fábio Alon também participa e tal. E eu já estava ligado, ele tem um filme tipo Grazi na Terra de King Kong, que é uma animação de massinha. Nossa, misturado com Amei. live action. É um troço bem louco. A Virgem do Rocio, que retrata uma história do catolicismo popular em Paranaguá. Tem um outro filme que é do Celso Lick, que eu considero um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida, que é o Mané da Paz, Fabricante de Viola, que é um documentário sobre um fabricante de viola do fandango paranaense, que é um troço assim absurdo. Eu acho uma poética demais, assim, demais. E tem muito filme
se você procurar, fora aquele... Pelo amor de Deus, cara, tem um canal no YouTube que é Super 8, do cara que faz crítica de cinema, que eu não sei se alguém conhece, mas aquilo lá me atrasa a vida, porque eu vou pesquisar filmes do Super 8 e fico só vendo aquele negocinho mais do mesmo, daquele cara do Super 8, que, pelo amor de Deus, me atrasa de vida, né? Perguntaram sobre nomes de mulheres, se você tem alguns para sugerir também. Ai, meu Deus, tem. O Rodrigo disse Bia Werther. Ah, é? Eu quero conhecer também. Eu não conheço, ó. Isso, as irmãs Wagner. Irmãs e o irmão, né? São 3 irmãs e um irmão. Eles, elas e ele, né? Fizeram animações muito importantes na década de 70. Depois fizeram 16, 35. E elas são muito legais. São muito bacanas, assim. E tem uns filmes tipo... Ai, como é que é o nome? Alguns tem no YouTube. Pudim... Tem o Cidade dos Executivos, que é uma animação muito legal. Deixa eu ver. Ah, tem... A Lígia Pape fez filmes em Super 8, que tem no Imaginário 70. Tem algumas, não são muitas, mas tem algumas realizadoras. Uhum. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Beleza. Flávio, a gente tem 10 minutinhos. Uhum. Então, quem quiser mandar pergunta, a hora é agora. E eu deixo esses 10 minutos para você falar o que você acha que tem que ter como consideração final agora. Ah, eu queria falar um pouco dos meus projetos, que eu não falei, né? Por favor. Bom, eu pesquiso Super 8, mas eu produzo audiovisual há muito tempo, assim, desde esse início dos anos 2000. Eu produzi alguns documentários, vou mostrar aqui. Tem uns 2 aqui, ó. Teatro Paiol, eu editei. Esse aqui foi um dos editores. Isso aí em 2007. Trânsitos Caiçaras, esse aqui eu dirigi, que é sobre o fandango entre São Paulo e Paraná, né? Os lugares onde tem fandango e tal. Mas assim, produção de guerrilha, né? Era eu, a câmera, um tripé, o áudio, um assistente e a pesquisadora e só. E era isso. E a gente foi de barco para Iguape, Cananéia, Paranaguá, Ilha das Peças, Superagui, e se metemos aí. E eu produzi isso aqui também. Eu tenho uma ligação muito forte com o litoral, porque os meus pais são do litoral, né? Então, eu sempre digo que eu sou fruto da diáspora caiçara, né? Que eu cresci em Curitiba, mas assim, na Zona Leste, né? Direto, indo já na porta para ir para o litoral, né? E sempre produzi muita coisa no litoral. Tem aqui um livro sobre a pesca da tainha na Ilha do Mel, que a gente fez junto ao IFAM e tal. Fiz umas 3 etapas de Inventário Nacional de Referências Culturais. Tem uma ligação com o patrimônio material e imaterial forte. E produzi essas coisas assim, né? Fotógrafo também. As últimas 2 bienais de quadrinho de Curitiba eu cobri. Saiu foto na Folha, da Laerte e tal. A gente vai produzindo de tudo um pouco. E eu trabalho na Secretaria de Educação, num departamento que chama EducaPlay. E a gente produz materiais multimídia voltados à educação. Uma das últimas coisas que a gente fez é uma campanha da infância segura junto à Secretaria de Justiça, que é bem bacana, assim. Essas coisas são bem legais. E que eu faço também, né? Uhum. Tá, e alguém quer perguntar alguma coisa aí? Eu já falei demais. A galera tá falando que tá gostando bastante, perguntaram se vai ter happy hour e pediram para você botar seus trabalhos aí na roda, então eu peço em nome da passagem que você mande pra gente tanto os seus trabalhos quanto as pessoas que você citou antes, pra gente poder fazer uns stories divulgando e deixar tudo certinho. Tranquilíssimo. Vamos Vou falar saber. de um outro texto meu que eu acho muito importante, hein? Esse é bastante citado, hein?
sobre a Dina Filme, que era a distribuidora do Conselho Nacional de Cineclubes, na década de 70, que é um textinho referência aí, não é nada assim super, mas a galera sempre cita aí. Não por nada, não sou grande coisa e tal, mas né, tipo, tem umas coisinhas que a gente faz que a gente bota fé. Isso aí eu boto fé, que é bem bacana, que vale a pena. E em relação ao Passagem, né? Na minha época de faculdade, a gente tinha não era um cineclube, era um espaço de exibição no DCE, do lado da reitoria, em que rolava sessão, né? De cinema, que eu organizava com mais 2 amigos, e durou 2 anos, uma coisa assim. Só que era assim, a gente até tentava fazer debate, mas a galera bebia, fumava e ficava lá, mas via os filmes. E entrava e saía gente, e era um espaço de discussão. Acho que tem bastante a ver com o Passagem, assim, né? Porque a gente está sempre sujeito a intervenções do mundo, né? E o primeiro filme que a gente passou foi o Homem com uma Câmera, do Ziga Vertov. Uma televisão de 29 polegadas ainda, que nem era tela plana. Eu trouxe de casa, sabe? Assim, uma galera viu. Foi bem divertido. E o projeto chamava Cineolho, por conta da revista que eu tinha ganho do Palito e tal. E a gente é uma produção gráfica, a gente sempre produzia, teve até litogravura dos cartazes, cada um que propunha um filme. A gente abria, né? Ah, tal figura vai botar o filme. Ah, então ele vai ter que produzir a arte e tal. E a gente tem uma memória disso bem bacana, assim. Eu acho bem Era bacana. passagem. Você fazia uma passagem. O Felipe acabou de dizer que assim que a gente voltar a exibir na passagem, a gente pode fazer uma exibição voltada aos seus trabalhos. Eu acho uma ótima ideia, então já fica aí o Ah, eu convite. fico lisonjeado, nossa. Pô, valeu, E Felipe. aí a gente faz um debate lá na passagem, faz um debate no karaokê depois também, já rola o happy hour que o Lucas Vega queria. Tá Pode bom? ser. A gente tem quanto tempo ainda? A gente tem 3 minutinhos. Ah, eu quero mandar um beijo pra Preta. Manda beijo pra todo mundo, ó. Minha hora é Mandar um agora. beijo pra Preta que tá me assistindo aí. Que eu tô com saudade, que a quarentena tá difícil, hein? Quarentena tá Difícil. judiando. Não, eu tava pensando, poxa, julho, né? Julho era a minha época de tirar férias e ir no Super Off, né? Curtir São Paulo e tal. Nossa, sim. E esse ano não rolou, né? E daí eu já engatava a fazer pesquisa. Eu fiz isso, sei lá, uns 3 anos seguidos. Tirava férias em julho, ia para São Paulo, ia fazer pesquisa nas instituições e curtir o festival, né? Que a gente encontra várias pessoas a gente se encontra uma vez por ano. E Sim, daí no com os festival. parceiros, muito divertido, muito divertido. É. E o mozão tá falando que você tá lindo, mandou beijo também. Ah, E o então, Lucas Vega aparentemente tá animado pro karaokê pós-passagem, então acho que tem que rolar. maravilha. Ele tinha até falado, pô, vamos fazer uma discussão depois da live e tal. Mas eu tô no litoral, tenho que voltar para Curitiba. Então acabou a live, catar Pegar a a estrada. viola, botar no saco e subir a serra. Boa. Flávio, eu ficaria horas falando com você e eu acho que todo mundo ficaria horas te ouvindo. Mas se a gente não desligar, o Instagram derruba a gente perde esse material. Então a gente Tranquilo. precisa se despedir. Mandar um Mas abraço para todos os parceiros aí. As parceiras também do Super 8, o Alex lá de Floripa, todo mundo, se eu não conseguir lembrar agora, ó, abração para todo mundo, que é isso. Pro Dani também, abração para ele, gente finíssima. sim, o Dani é incrível. Inclusive, ele conseguiu uma parceria muito legal com bibliotecas aqui de São Paulo. E essa é a propaganda que eu preciso fazer agora sobre a passagem nas bibliotecas. Vai rolar a exibição da passagem nas bibliotecas e estão todas as informações no feed da passagem. É só depois a galera entrar no nosso perfil e dar uma procurada. E pós-corona rola passagem com o Flávio. E o karaokê 8, como disse Rodrigo Souza. Tá bom?
Beleza. Abração, Então é Nay. isso. Cuidou Beijo, também. Flávio. Beijo. Beijo, Valeu, gente. galera. Tchau. Tchau.